Bom dia. Primeiramente, eu agradeço os irmãos que estão orando pelo Levi, pela Luísa, pela nossa família. O Levi, o meu filho do meio, está com pneumonia. Ele está bem. Ontem eu tive que levar ele ao hospital novamente. Fizemos um raio-x e do pulmão dele tem melhorado a pneumonia, mas ele ainda está sofrendo um pouco com chiado. E então passaram uma penca de remédios para ele. Nós vamos continuar dando alguns remédios e a fisioterapeuta respiratória continuará vindo em casa. Mas eu agradeço as mensagens e as orações dos irmãos. A Luísa ficou em casa com ele agora. Talvez ela esteja assistindo, espero que sim. Eu queria agradecer a Luísa, que está lá e cuidando deles, me auxiliando nesse trabalho. Inclusive, eu queria parabenizar as mulheres também, as auxiliadoras. A função de vocês é extremamente importante para nós. Essa semana foi Dia da Mulher. Vocês nos auxiliam tremendamente. Essa é uma função essencial e muito, muito importante. Falado isso, eu quero que os irmãos abram em Gênesis 28. Gênesis 28, dos versículos 10 a 22. Eu espero que você tenha recebido um anexo no seu boletim, no meio do seu boletim, talvez com um mapinha e uma descrição embaixo. Isso guarde com você. Eu acho que várias vezes nós lemos essas histórias no Antigo Testamento, de Abraão, de Jacó, de Isaac, e não sabemos muito bem o que está acontecendo. Tem vários nomes de lugares que nós não sabemos onde são. Então é sempre proveitoso olharmos o mapa e vermos qual a distância, vermos onde que eles caminharam, o que está acontecendo. Isso torna a história um pouco mais real para nós. No seu mapinha, acho que tem o número 1, que Jacó viaja de Luz a Harã. Isso daí o nosso texto vai tratar exatamente dessa parte, dessa viagem dele. No seu mapa tem todas as viagens de Jacó. Nós vamos falar somente dessa primeira, quando ele vai de Luz a Harã. Nós temos falado sobre passagens no Antigo Testamento que apontam para a vinda do Messias, ou que falam sobre o Cristo. Nós focamos mais em passagens onde já existe uma interpretação bíblica sobre aquela passagem. Então, se vocês prestarem atenção no texto de hoje, nós temos Gênesis 28, 10 a 22, e aí depois tem João 1,51 e João 10, 7 a 10, porque em João 1,51 e 10 eles vão interpretar o que está acontecendo aqui em Gênesis 28 como sendo uma revelação do Messias que viria, que aparece no Novo Testamento, tá bom? Nós vimos no domingo passado sobre Abraão e Isaque, e como que isso mostrava e apontava para um sacrifício maior que era necessário a Abraão e ao povo de Deus. E hoje nós vamos ver um pouco da vida de Jacó e como que Deus se revela a Jacó. Bom, a história de Jacó, um pouco da história de Jacó já está nesse seu anexo. Eu quero que você olhe um pouquinho para ele. Você tem o chamado de Abraão. Deus chama ele, não por nada que Abraão tem em si mesmo. Deus simplesmente o chama e diz que ele será uma bênção para todas as nações. Ele diz que ele terá um filho, Isaque, que nós vimos no domingo passado, e através dele todas as nações serão abençoadas. E domingo passado nós vimos que Deus então pede que Abraão sacrifique Isaque. E nós sabemos o desenrolar dessa história, que na verdade o cordeiro foi providenciado para que ele não precisasse sacrificar Isaque. Isaque se casa com Rebeca, tem os filhos Esaú e Jacó, e a linhagem da promessa do Messias passará por Jacó. Jacó se casa com Lia e Raquel. Jacó tem 12 filhos que se tornam os pais das 12 tribos de Israel. E através
da linhagem do quarto filho de Jacó, de Judá, é que vem o Messias. Tá bom? Eu queria fazer essa conexão com você para você entender o que tem a ver que nós estamos vendo aqui sobre Jacó, sobre seus filhos, sobre genealogia, o que isso tem a ver com a vinda do Messias. É exatamente isso. O Messias vem da linhagem de Judá, o quarto filho de Jacó. Tá bom? Vamos ler o nosso texto, Gênesis 28, dos versículos 10 a 22. Diz assim a palavra de Deus: Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a um certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a essa terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo, disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: Se Deus for comigo, e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Vamos orar? Senhor Deus, pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente, os nossos corações, abra os nossos corações, trabalhe em nós a Tua palavra. Pai, pedimos que o Senhor nos instrua, nos ajude a conhecer mais do Senhor, que isso nos faça nos apegar mais a Ti e desapegar das coisas que nos atrapalham a buscarmos o Senhor, Pai, e nos relacionarmos contigo. Em nome de Jesus. Amém. Vocês conhecem a história de Jacó. Logo antes aqui do nosso texto, Jacó, na verdade, está fugindo da sua casa. E ele está fugindo da sua casa porque ele é um indivíduo bem traiçoeiro. E ele fez algumas coisas erradas. Pequenas coisas. E simplesmente o irmão de Jacó está querendo matá-lo. Então, na verdade, Jacó está fugindo pela sua própria vida. Jacó, desde o ventre, já era um cara um pouco traiçoeiro. Já na sua concepção, ele nasce agarrando o calcanhar do seu irmão. E então eles dão o nome dele de Jacó, justamente por causa disso, que significa traiçoeiro. Então ele já nasce sendo um traiçoeiro, um indivíduo traiçoeiro. Gênesis 25, 22, quando fala sobre os filhos que estão no ventre da Rebeca, fala que duas nações, Deus falando com ela, fala: duas nações há no seu ventre. Dois povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. E aí Jacó nasce então
pegando o calcanhar de Esaú, e a vida inteira dele, até esse ponto, e até depois com o seu sogro, né, Raquel e Lia, ele está sempre tentando tramar alguma coisa. Ele está sempre tentando controlar a situação. E ele faz de tudo no seu poderio para conseguir ter o que ele quer ter. Inclusive, trair as pessoas, inclusive ser um indivíduo enganoso. Essa é a pessoa de Jacó. Eu estava ouvindo um sermão sobre isso e enquanto o pregador chamava ele de uma minhoca, a worm, aquele tipo de pessoa que não tem nada de bom nela, que não consegue contribuir com nada de bom. E nós vamos ver justamente a história dessa pessoa. Jacó roubou o direito de primogenitura do seu irmão. Depois ele engana o seu próprio pai, a instruções de sua mãe, para conseguir a bênção de seu pai. E então o seu irmão, descobrindo isso, quer matá-lo, e ele então decide voltar para Arã, para a casa de seu tio, irmão de sua mãe, para lá ficar salvo e encontrar uma moça com quem se casar. E nós vemos nesse texto que Jesus é a porta dos céus. E a maneira que nós vemos isso é em primeiro lugar, nos versículos 10 a 14, nós vemos claramente a misericórdia de Deus. E aí depois nós vemos a revelação de Deus. Então nós vamos ver a misericórdia de Deus e a revelação de Deus. E para entendermos a misericórdia de Deus corretamente, nós temos que entender quem Jacó era, que eu já falei, um homem traiçoeiro, um homem que enganava sempre que conseguia, e um homem que não tinha nada de bom para oferecer. E aqui, quando nós começamos o nosso texto, esse é justamente o momento em que Deus se revela a Jacó. E então o Deus que era do pai de Jacó se torna o seu Deus. É isso que nós acabamos de ler. E eu queria que vocês prestassem atenção à revelação de Deus. Está um pouco difícil aqui. É Deus quem toma iniciativa. Jacó não estava procurando Deus. Jacó estava fugindo de seu irmão pela sua própria vida. Por causa de trâmites, por causa de coisas que ele fez, ele estava numa situação completamente quebrantada e quebrada, a situação dele ali, e eles estão fugindo disso. Deus é quem vem ao seu encontro. Em nenhum momento nós temos indícios de que Jacó estava procurando Deus. Ele não procurou aquele lugar por ele ser especial. Ele não pegou aquele travesseiro, aquela rocha por ela ter alguma coisa especial em si. Ele não ora a Deus. Ele não busca Deus em nenhum momento. E então é Deus quem toma a iniciativa. É Deus quem se revela a ele. É Deus quem vai atrás de Jacó. E então se revela como sendo também o seu Deus. E nós já vimos isso quando expomos o livro de Êxodo. Quando Deus revela o seu nome, ele diz muito sobre o seu caráter. E na revelação de Deus aqui, no que Deus diz a Jacó, nós vemos um Deus que derrama, que exubera, que superabunda em graça. Olha aqui como que Deus fala no versículo 13. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra que agora estás deitado, eu te darei, a ti e à tua descendência,
e a tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Deus prontamente busca Jacó, se encontra com Jacó, se revela a Jacó, derrama sua graça sobre Jacó e faz promessas a Jacó. E em tudo isso, Jacó não faz absolutamente nada. Jacó não tem contribuição alguma. Hoje pela manhã nós estudamos um pouco a teologia do pacto, começamos a estudar, e depois acho que a Érica comentou, na verdade a única coisa que nós temos a contribuir para a graça e salvação é o pecado. É isso. E é exatamente essa a contribuição de Jacó. Só o pecado, só coisa errada, só relacionamentos quebrantados. Deus é quem toma a iniciativa, Deus é quem se revela a Jacó, Deus é quem promete a Jacó: eu te darei essa terra, sua descendência será como o pó da terra, e todos serão abençoados através de você. Benjamin, só um momento, meus irmãos. Traz esse livro, por favor. Eu esqueci de pegá-lo. Perdão. Não foi combinado isso, tá? Eu não sabia que meu pai ia falar sobre esse livro. Esse livro é um livro que meu pai escreveu. Eu tenho a vergonha de dizer que eu nunca li ele por completo, mas ao começar a lê-lo para esse domingo, eu falei, eu tenho que ler esse livro. Então eu comecei, eu estou quase acabando, tá? Semana que vem eu termino, então perdão. Eu já indiquei tantos livros aqui, e eu queria indicar este também, O Triunfo da Graça na Vida Prática. Nele, se você olhar no sumário, você vai ver as histórias, ou os capítulos são divididos em histórias de algumas pessoas que conhecemos na Bíblia, em heróis: José, Gideão, Jefté, Sansão, Ana, Abigail, Davi, Manassés, Jonas, João Batista, Pedro, Paulo. E em cada uma dessas pessoas, em cada uma dessas histórias, o livro vai demonstrando como que a graça de Deus superabundou na vida dessas pessoas. A Bíblia deixa bem claro os defeitos e os pecados de cada pessoa que temos aqui. Nós exaltamos Davi, nós louvamos Davi, nós falamos que ele é o homem segundo o coração de Deus. E a Bíblia deixa bem claro que ele adulterou, que ele pecou, que ele planejou o assassinato do marido, da esposa com o qual ele adulterou, que ele errou tremendamente. Várias das pessoas aqui, todas as pessoas aqui, a Bíblia deixa o pecado delas bem exposto e deixa bem claro que é Deus quem exalta elas. É Deus quem perdoa elas, é Deus quem transforma a vida delas, é Deus quem coloca elas num posto alto, exalta elas, e assim elas conseguem ser os heróis da fé. Não porque elas têm algo no coração delas, não porque elas têm algo no seu caráter, mas porque Deus atuou na vida delas, transformou elas, derramou sua graça sobre elas, e aí elas são transformadas e conseguem viver para Deus. E a mesma coisa é o que está acontecendo aqui com Jacó. E eu queria ler alguns parágrafos desse livro, no seu capítulo final.
fala, o capítulo Ele não se envergonha de nos chamar irmãos. E eu vou ler porque eu não consigo explicar da maneira melhor do que está escrito aqui. O mais significativo para o nosso estudo é observar que, ainda que Mateus retrate a origem nobre de Jesus, ele não inclui somente pessoas de nobre proceder na genealogia do Redentor. Ao contrário, essa lista de nomes, a genealogia de Jesus, revela aspectos de intensa podridão na árvore genealógica. Por exemplo, quem se esquece dos relatos de conflitos familiares dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó? Quando nós olhamos aqui para a história de Jacó, de Isaque e de Abraão, a família deles é completamente distorcida. Todos os relacionamentos errados. Também o versículo 3 menciona o caso incestuoso entre Tamar e seu sogro, Judá. Mateus ainda inclui o nome de Raabe, a ex-prostituta de Jericó, que ajudou os espias enviados por Josué. Pior ainda, o rei Davi é mencionado nessa genealogia de Jesus, como aquele que teve um filho de uma relação adúltera com a mulher de Urias, Batseba. Além do mais, há a menção do rei Manassés, o ex-feiticeiro que ofereceu os próprios filhos em sacrifício aos deuses pagãos, mas depois se arrependeu e buscou o Senhor com o coração quebrantado. Outras observações poderiam ser feitas, mas essas parecem suficientes para evidenciar que a genealogia de Jesus não consiste apenas em belas histórias. O fato é que essa lista é mais uma indicação de que a graça de Deus triunfa sobre a desgraça humana e redime os pecadores de seus erros, colocando-os em uma galeria da qual nunca poderiam fazer parte por meio dos próprios esforços. É exatamente isso que Deus faz conosco. É exatamente isso que Deus está fazendo aqui com Jacó. Deus pega Jacó, Deus pega a mim, Deus pega você, que não temos nada a oferecer, que não temos nada com o qual contribuir, que estamos trabalhando, às vezes, pelos nossos próprios esforços, e, na verdade, destruindo todos os relacionamentos, destruindo todas as coisas que nós estamos tentando fazer. E Deus derrama a sua graça. E Deus se revela a nós. E Deus nos transforma. E nós agora somos chamados de irmãos e de irmãs de Jesus. E nós estamos nessa mesma linhagem que foi mencionada aqui. Nós somos considerados povo e família de Deus. Então, em primeiro lugar, nós vemos a misericórdia de Deus em pegar Jacó, uma minhoca, em pegar Jader, uma minhoca, em pegar você, uma minhoca, derramar a graça dele em você, na sua vida, na minha vida, e nos transformar. E nos colocar numa galeria que ele fala, olha o que a minha graça faz. Olha para esses homens. Essa é a misericórdia de Deus. Em segundo lugar, nós vemos a fidelidade de Deus. Olha só o versículo 15. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a essa terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Vai ser difícil não chorar nesse sermão. Eis que eu estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, te farei voltar a essa terra, porque não te desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Olha a fidelidade do nosso Deus. Além dele pegar aquela minhoca, além dele pegar aquele Jacó, que não tinha nada a oferecer, um homem podre,
derramar sua graça sobre ele, transformar ele, se revelar a ele como sendo o seu Deus, ele ainda fala: e eu nunca vou te abandonar. Tudo o que eu estou falando vai se cumprir. E eu não vou te desamparar. Em nenhum momento. Eu sempre estarei ao seu lado. Nós vimos um pouco disso hoje pela manhã também na teologia do pacto. Deus estabelece essas coisas, Deus dá a sua promessa e Deus também nos dá pactos e sinais tangíveis e visíveis da sua promessa para conosco, porque Ele sabe que somos fracos, porque Ele sabe que somos pó, porque Ele sabe que nós vacilamos com a nossa crença. Será, Deus? Será que você realmente vai cumprir isso que você me prometeu? Abraão lutou com isso. E Deus deu um pacto a Abraão. E Deus falou: eu vou cumprir. E como sinal da minha promessa, você terá circuncisão. Deus estabelece esses pactos com o seu povo para que nós tenhamos a plena certeza de que Ele vai cumprir as suas promessas. A ceia que nós celebramos aqui são demonstrações visíveis e tangíveis da fidelidade de Deus para com as suas promessas. Nós sabemos que Deus se manteve fiel, que Deus não desamparou nenhum dos que o seguiam, ninguém do seu povo, porque foi na cruz que Jesus foi desamparado por mim e por você. É muito interessante que aqui ele fala: eu não te desampararei. E na cruz, Jesus fala: Eli, Eli, lema sabachthani. Meu Deus, por que me desamparaste? E aí, então, eu acho que a gente entende um pouco do que está acontecendo aqui. É por causa do sacrifício de Cristo que agora nós podemos nos achegar ao Pai. É porque Cristo foi desamparado por Deus na cruz que eu e você nunca seremos desamparados. E nós temos essa plena certeza. João 1:51, eu já mencionei, mas eu vou ler agora. Ele traz um pouco da interpretação desse sonho que Jacó tem. Jesus falando, e ele fala: e acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Não sobre a escada que Jacó tinha sonhado lá atrás. Os anjos vão estar subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ele é a escada de acesso ao Pai. Da mesma maneira, João 10:51, e eu acho que eu vou ler um pouquinho mais. João 10, eu acho que eu falei errado. João 10, 7 a 10, eu vou ler. Eu falei 51, era do capítulo 1, perdão. João 10, 7 a 10. Jesus também ensinando seus discípulos, ele fala assim: Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. É o mesmo princípio. Todos quantos vieram antes de mim, são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas.
O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. No versículo 14, eu falei que eu ia ler até o 10, mas eu não consigo parar. Versículo 14. Eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ele é o bom pastor. Ele é a escada. Ele é a porta. Ele é o acesso a Deus Pai. É por meio de Jesus Cristo, por meio do sangue que Ele derramou por mim e por você, que nós temos acesso ao Pai. Tem um poema de Francis Thompson, de 1890, que chama The Hound of Heaven, o cão dos céus, a tradução. E é uma tradução, infelizmente, pobre. O hound é um cão de caça, não é qualquer cão. É um cão que persegue o coelho, o esquilo, sei lá, até achar, até pegar e traz de volta ao seu dono. Que ele não desiste, ele não larga, ele obedece, ele vai, ele pega ele e traz de volta ao seu dono. É esse o tipo de cão que ele está falando aqui nesse poema. Não qualquer cãozinho. E eu quero ler só, comecei a ler ele antes, ele é um poema muito grande. Leiam no seu próprio tempo, é muito valioso. Nesse poema, Francis Thompson, ele vai falando sobre como ele procurou várias coisas na vida. Ele procurou alegria, ele procurou amor, ele procurou todas essas coisas, amizades, e todas as coisas foram desmoronando e caindo e sendo destruídas. E em cada estrofe, Deus fala com ele no final: você não tem isso porque você vai encontrar isso em mim. Você não tem isso porque vai encontrar em mim. E ao tempo inteiro, o poema é muito legal. É um poema, é ele falando sobre ele fugindo de Deus e como Deus está perseguindo ele, como um cão farejador. E não desiste de achá-lo. E eu quero ler uma estrofe do final deste poema. Deus falando com ele. Pobre, não sabes quão pouco digno de amor és tu? Quem tu queres para amar-te, ignóbil ser, exceto eu, somente eu. Tudo que te tomei não para ferir-te, mas só para que tudo pudesse encontrar em meu abraço. Tudo que teu infantil engano imaginava perdido, guardei para ti em casa. Levanta, segura minha mão e vem. Tudo que teu infantil engano imaginava perdido, guardei para ti em casa. Levanta, segura minha mão e vem. E é isso que Deus faz conosco. Ele nos persegue. Ele não desiste de nós. Se for preciso, ele tira as coisas da sua vida que estão atrapalhando você a enxergar que você só vai ter verdadeira felicidade, verdadeiro amor, verdadeira salvação, assim como nós acabamos de declarar, em Cristo Jesus. E ele pega a sua mão e ele fala: vem para casa. Para de perambular. Para de procurar. Vem para casa. Em terceiro lugar, nós vemos a resposta apropriada. Então nós vimos a misericórdia de Deus, a fidelidade de Deus, e então a resposta apropriada nos versículos 20 a 22. Olha que interessante. Jacó se compromete com Deus. Jacó se compromete com Deus. Essa é a resposta
apropriada. Primeiro, ele erigiu uma coluna, um memorial. Depois ele toma um voto. E em terceiro lugar, para demonstrar de fato o seu compromisso, seu comprometimento com Deus, ele fala que vai entregar o dízimo de todas as coisas que receber. Ele erigiu uma coluna. Nós não fazemos muito isso hoje em dia, né? Não é muito comum acontecer alguma coisa. Eu recebi uma proposta de emprego. Calma aí, deixa eu juntar umas rochas e fazer uma coluna para eu lembrar disso. Mas o propósito daquilo ali é para ele nunca esquecer que Deus se revelou a ele naquele lugar. Para que todas as pessoas que passassem por ali soubessem que ali é terra de Deus. Que Deus se revelou ali. É um memorial. Eu fui a Washington ano passado, em outubro, com meu pai. A Luísa depois se juntou a mim, nós passeamos por lá. E lá é uma cidade que tem muitos memoriais, grandes, grandiosos. E você observa aquelas coisas, tem muita história contada ali. Nós fomos num memorial, o mais impactante, para mim, foi da Segunda Guerra Mundial. E lá você tem as estrelas simbolizando as pessoas que foram à guerra, que faleceram lá. E o propósito disso é para você olhar aquilo, para você lembrar do que aconteceu e que isso te ajude no futuro. O propósito do memorial aqui de Jacó é justamente esse, para que ele grave na memória a graça que Deus demonstrou para com ele neste lugar, para que ele nunca se esqueça disso. Meus irmãos, nós não colocamos memoriais em nossa casa hoje em dia, mas ao mesmo tempo, Deuteronômios 6, 4 a 15, nos instrui o que devemos fazer para que essas verdades fiquem sempre na nossa memória. O que diz lá? O Shama. Leia continuamente, quando você acordar. Leia essas palavras, grave na sua memória, grave no seu coração, ensine essas palavras aos seus filhos. Dia e noite, leia a palavra de Deus, grave-a na sua memória, grave-a no seu coração. Ao mesmo tempo, Jacó faz um voto. O voto é uma promessa solene feita à divindade. Ele se compromete com a sua palavra. Ele fala, eu prometo, me comprometo em servir esse Deus. E em último lugar, ele se compromete com os seus bens, com o dízimo. E ele diz, tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. E é muito interessante que isso amarra o texto, termina o texto, que a conclusão da nossa história, da história aqui que lemos, é Jacó se comprometendo com Deus através de seus bens. Sobre isso eu vou falar uma coisa e não vou falar mais nada. Quem está verdadeiramente comprometido com Deus, se compromete com Deus com os seus bens também. Com tudo que tem. Coração, mente, alma, bens. Se você está verdadeiramente comprometido com Deus, você está comprometido em devolver 10% do que aquilo que Ele tem dado a você. E então, nós vemos um pouquinho do que Deus faz conosco. Qual que deveria ser a resposta apropriada nossa? Meus irmãos, se você está aqui porque você é crente, porque você crê em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, foi exatamente isso que Deus fez com você. Deus foi ao seu encontro, não por nada que você tivesse em si mesmo, não porque Ele achava que você era bonzinho,
que às vezes você não era tão ruim quanto os outros. O potencial que existe em você de ser mal é o mesmo meu, é o mesmo de Paulo, é o mesmo de Jacó, é o mesmo de Davi. E Deus se revelou a você, e Deus prometeu a você, e Deus derramou a graça dele sobre você. E ele não vai desistir de você até que ele termine a obra que ele começou. E a resposta apropriada é comprometimento. É você falar, esse é o meu Deus, e eu vou segui-lo, e eu vou obedecê-lo. E tudo que é meu é dele, eu sou dele. Essa é a resposta apropriada. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, pela tua misericórdia, que se revela a nós continuamente. Obrigado, Pai, pela maneira que o Senhor derrama bênçãos e graças sobre nós. Nos ajude a enxergarmos isso, ter sempre diante de nós a maneira que o Senhor se revela como sendo Deus único, soberano, poderoso, que nos criou, que determina como nós devemos viver, e ao mesmo tempo que se comunica conosco através de pactos, através da sua palavra, que nos entende, que sabe que somos pó, que nos perdoa continuamente. Obrigado, Pai, pela tua fidelidade, que não nos larga a despeito dos nossos pecados, a despeito da nossa podridão, que o Senhor nunca nos deixa. Pai, nos ajude a confiar na tua promessa que o Senhor irá cumprir, de nos aperfeiçoar, de nos santificar, de nos buscar. Esteja conosco. Nos ajude, nos fortaleça. Nos ajude, Pai, a nos comprometermos contigo todos os dias, com tudo o que temos. Em nome de Jesus. Amém.